Pessoal, boa tarde, né? Eu vim logo cedo e já pensando que era de dia. Primeiro eu quero agradecer o convite à CSP e desejar, evidentemente, bom trabalho aqui ao congresso de vocês. Quero falar sobre um pouco de conjuntura e geralmente nós conversamos sobre os temas que afetam a nossa classe, que tem a ver com as questões nacionais e internacionais, e às vezes até local, né? Porque tudo tem influência. Vou começar dando um informe aqui, dados, né? Que é sobre o Laboratório Mundial da Desigualdade. É um organismo internacional, tem sede em vários países, mas tem a sede principalmente na França, e faz estudos sobre a desigualdade no mundo, em todos os continentes. Tem um dado que é muito interessante, que é para a gente refletir. Olha só, para ser taxativo do jeito que está no documento. O Laboratório Mundial de Desigualdade afirma que metade da população mais pobre do planeta recebe menos do que recebiam em 1820. Quando a maioria dos países no mundo ainda não eram colônias. Então vocês vejam que em 1820 o Brasil ainda não tinha proclamação da República, era uma colônia de Portugal. A Índia, que hoje é um país mais populoso do mundo, não tinha independência, foi em 1947 a independência da Índia, do Reino Unido. A Ásia, quase tudo era colônia. A África nem se fala. E o nível de vida dessas pessoas, da maioria das pessoas em 1820, e hoje nós estamos o quê? Com mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Então, mais da metade é mais pobre hoje do que era em 1820. E de lá para cá, aconteceram guerras de independência, revoluções burguesas, revoluções socialistas. E você vê que continua o capitalismo ele sendo hegemônico e explorando a classe trabalhadora, lhe tirando direitos e lhe empobrecendo cada vez mais. Então você vê quantas revoluções foram feitas na América Latina. Revoluções para independências nacionais. Quantas foram feitas na Ásia? A China é um exemplo. A guerra da Indochina. Quer dizer, então vocês vão vendo que mesmo com a população se levantando, se não tem um caráter revolucionário, se fica nos marcos do capitalismo, o capitalismo retoma de novo o controle político das instituições e o controle da produção. Então hoje, a nossa classe, o mundo, a maioria mais pobre, recebe muito menos, tem muito menos dignidade que em 1820. Você veja que em 1820 nós não tínhamos uma vida de tecnologia como nós temos hoje. Mas de lá para cá também já aconteceram várias guerras. Vou citar só duas. A Primeira Grande Guerra Mundial, de 1914 a 1918, que foi a preparação para a Segunda Guerra Mundial. Que havia uma crise no sistema capitalista brutal, era preciso mais território, as potências na época terem mais espaço para produzir, saquear e produzir mercadorias e pôr o mercado. Então houve a Primeira Guerra, que foi a preparação para a Segunda em 39 a 45. E outra guerra, e não resolveram os problemas da nossa classe, mas foi a nossa classe que foi para a guerra e que mais morreu. Foram os trabalhadores que botaram as bandeiras dos seus países nas costas e foram para o campo de batalha, e de lá muitos não voltaram, a maioria. E a população civil. Mas toda vez que terminam a greve, a produção capitalista ela destrói
as forças produtivas e depois da guerra reergue e volta a produzir riquezas, mas não riquezas para as famílias dos que morreram na guerra, mas riqueza para os donos dos meios de produção. A Segunda Guerra Mundial da mesma forma. E tem um elemento fundamental na Segunda Guerra Mundial, porque o rearranjo econômico, político e de mercado e geográfico da Primeira Guerra Mundial foi insuficiente para resolver a crise e vem a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial é os acordos que foram feitos, as instituições que foram criadas, naquele momento resolveu o problema do capitalismo, mas também não tinha resolvido o problema da nossa classe mundial, no terreno mundial. Mas todos os acordos que foram feitos, eu acho que vocês se lembram, a divisão da Alemanha pós a Segunda Guerra Mundial. A influência dos Estados Unidos na América Latina, que antes tinha um peso maior do Reino Unido, da Inglaterra. Depois a influência na China, que depois vem a revolução com Mao Tse-tung. Quer dizer, então você vai vendo que pós Segunda Guerra Mundial, o mundo tem uma reorganização geográfica, política e econômica. E essa reorganização significa a instalação do sistema financeiro, onde ele vai aplicar melhor. Ele vai aplicar melhor dependendo do acordo que saiu da Segunda Guerra Mundial, onde as grandes corporações de ciência, de tecnologia automobilística vão produzir. Então o acordo que vai sendo construído pós-Segunda Guerra Mundial tem a ver com as necessidades do capitalismo, da produção capitalista. Então a gente vai vendo que isso tudo foi organizado e foi acordado pós-Segunda Guerra Mundial. Agora eu faço uma pergunta a vocês. Resolveu o problema da nossa classe? Porque o documento do Fórum, do Laboratório de Desigualdade Mundial, está dizendo que nós estamos vivendo pior, muito pior do que a maioria da população do planeta, vivendo pior do que em 1820. E veja o que foi feito na Primeira Guerra Mundial, citando esses dois exemplos mais próximos, e na Segunda Guerra Mundial. Mas tem um elemento fundamental que é preciso olhar. É que hoje todos os acordos que foram feitos pós-Segunda Guerra Mundial, a ONU estava recentemente fundada, que foi fundada para sua caricatura uns anos antes de 1946. A OTAN, a OMC, a Organização Mundial de Comércio. E quando você vai olhando as organizações, o Banco Mundial, o FMI, quando você vai olhando essas organizações, você vai vendo que essas organizações têm um caráter internacional do capitalismo, do capital. Não tem a ver com um caráter de ajudar o proletariado, os trabalhadores no contexto internacional. É para outra classe. Então isso é o capitalismo. As guerras imperialistas estão a esse tipo de serviço. Então todos os acordos que foram feitos, a divisão da Alemanha, esse acordo não prevalece mais. Ele se acabou em 89, mas já vinha em crise há muito tempo. Aonde as empresas estabelecem seus negócios, o financiamento. Antes não tinha na China. Hoje em dia qualquer empresa capitalista de qualquer parte do mundo se instala na China. Antes não era assim. Então todos esses acordos, eles não prevalecem mais. Não tem mais respeito pelos acordos que foram feitos. Por quê? Porque o capitalismo, ele necessita cada vez mais de exploração. E aqui eu vi logo cedo falando sobre a questão do meio ambiente, do clima. O clima é uma necessidade. Destruir o meio ambiente, a gente chama o ecossocialismo, quer dizer, onde você vai ver, por quê? Porque o mercado precisa da natureza. Tem que destruir, transformar a natureza em mercadoria através da ciência e da tecnologia. Então não tem limites para explorar a natureza. Não vai ter limites. Eu estava vendo essa questão do Milton, lá na questão lá nos Estados Unidos. Em 3 meses, foram 3 furacões. 3. O mais violento tinha sido lá o Katrina. Olha o tempo que faz. Agora é 3. Rio Grande do Sul, aquilo é
um desequilíbrio só da natureza, não é a mãe natureza como se diz, é a ação do homem sobre a natureza. Então estou colocando essas questões porque as guerras que estão acontecendo na Ucrânia e outras guerras no mundo que a gente nem fala como está acontecendo na África, que não tem visibilidade, mas quero abrir aqui 2 minutos sobre a Palestina. Os principais obras sobre o genocídio na Palestina, que não é de hoje, está 100 anos isso, mas se acentua em 46, quando o Reino Unido, os vitoriosos da Segunda Guerra Mundial, entregam o Estado de palestino para os judeus, através de acordos, inclusive, que a ONU assinou embaixo. Então, vocês vejam só, todos esses grandes escritores, eles são judeus. As melhores obras sobre o Estado de Israel e sobre o genocídio da Palestina são judeus. Por que eles estão falando isso? Porque eles têm um reconhecimento, tem uma obra que é A Invenção do Povo Judeu. Belíssima essa obra. O cara está dizendo que é um mito. Isso não existiu, não tem um povo escolhido. Isso foi a burguesia judia, os sionistas, que criaram isso para justificar, tirar o povo da Palestina do sul, que viviam judeus e palestinos juntos, para poder ficar com a terra. Não sei se vocês sabem, mas foi preciso destruir mais de 500 aldeias, tirar nomes, arquitetura, língua, cultura, para se estabelecer o Estado de Israel. Imagina 500 e pouco, quase 530 aldeias sendo devastadas, máquinas passando por cima, as pessoas, as famílias sendo fuziladas, a expressão é essa, fuziladas, para que eles ficassem com as terras. E a ONU foi a favor disso. Então a ONU hoje em dia não é a ONU depois da Primeira Guerra, da Segunda Guerra Mundial, é outra ONU, não resolve nada. Porque não tem um objetivo de resolver. Os Estados Unidos, evidentemente, desde 1967, tudo o que acontece com o povo palestino é resolvido ou discutido, sabe com quem? Com os Estados Unidos e com o Estado de Israel. Nenhum outro país discute os destinos do povo da Palestina. Nenhum, só esses dois. A ONU é uma figura de fachada. E os outros governos da Europa, nenhum está a favor do povo palestino. Tudo é resolvido desde 1967, entre esses dois estados, Estados Unidos e Israel. Palestino não apita, e nenhum o governo alemão não apita, Macron na França não apita, Lula não apita, ninguém apita. Ninguém decide sobre nada. Agora não decide, sabe por quê? Porque são a favor, ou pelo menos em parte, são omissos. Colocando isso, quero dizer para vocês o seguinte, que essa conjuntura é muito difícil. Mas eu quero colocar um elemento aqui que vem surgindo de uma década para cá, um pouco mais, que é a questão da ultradireita. A ultradireita é um fenômeno que ele não aparece da noite para o dia. Ele apareceu nos anos 20 na Itália, ele apareceu depois nos anos 30 na Alemanha. Recua e hoje surge de novo. Ele é produto da decadência do capitalismo. Sempre que tem uma crise profunda do capitalismo, essas correntes de ultradireita ressurgem. Por quê? É pelo descuido ou pela também decadência das democracias burguesas. Vou dar 2 exemplos aqui. Vocês viram as eleições que aconteceram recentemente no Reino Unido, na Inglaterra, agora há pouco. O partido lá da direita, eles tinham partido, não digo o nome, os conservadores, eu estava me confundindo com os trabalhistas. Os conservadores, eles venceram os trabalhistas, fazia 12 anos, sei lá. Só sei que quando eles retomam agora, foi um massacre, os trabalhistas venceram. Mas qual foi o sentido de voltarem os trabalhistas? Porque quando os republicanos eles entraram, o que é que acontece? O nível de vida das pessoas estava muito baixo. Agora, quando os trabalhistas vencem de novo, o nível de vida estava igual a 2007. Então, os caras conseguiram degradar o nível de vida, principalmente coisas que os ingleses gostam, que é o sistema de saúde, o sistema de moradia, muita gente tem casa própria,
o Estado financia, mas também quem vive de aluguel, os aluguéis são muito baixos. E a segurança. Isso foi se decompondo durante o governo que chamam de direita, ou de conservadores, né, que são herdeiros dos republicanos. Quer dizer, então eles retomam. Na França, o resultado da eleição foi da mesma forma. A última eleição que os socialistas tiveram, antes dessa, recente da França, eles tiveram 4%. 4% o Partido Socialista teve na França. Eles retomam agora numa frente de esquerda. Quer dizer, então, entre um setor progressivo, socialista ou progressista, como queira dar o nome, um setor mais à direita, o problema é que há um desgaste porque não consegue atender as necessidades do povo. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou agora começar aqui no Brasil. Não é verdade que é simplesmente a ultradireita surge sem nenhum motivo. Surge pela decadência da democracia. Tem obras sobre isso. O ocaso das democracias, o fim das democracias, as democracias, especialmente ocidentais. Então está dizendo o seguinte, está dizendo que ao setor progressivo, aos socialistas, aos reformistas, eles não atenderem o conjunto da classe das questões mínimas, há uma desesperança com esses setores. E começam a ficar desmotivados, e esses setores de ultradireita começam a ter discurso dessa natureza, contra o sistema. Vocês acreditam que a turma do Bolsonaro é contra o sistema capitalista? Evidentemente que estão. Mas também não dá para acreditar que a turma do PT, ou uma parte dessa esquerda, reformista desse governo agora, também é contra o capitalismo. Não. Todos são a favor do capitalismo. O problema é que um setor precisa dos movimentos sociais para governar. Então, o governo do PT, esse governo amplo, como os anteriores, eles precisam das organizações para governar, precisam dos sindicatos, precisam dos movimentos sociais, como os trabalhistas precisavam. Então precisam, o problema é que precisam governar, mas não consegue atender as nossas reivindicações. A greve aqui foi dessa mesma forma. Então Lula precisa dos sindicatos, precisa do movimento de mulheres, do movimento de negros, de ecológico, precisa de todos os movimentos sociais. Mas tem um problema, é que a crise do capitalismo é tão brutal que ele não consegue atender as questões mínimas dos trabalhadores que estão organizados nesses sindicatos que ele precisa para governar. O Bolsonaro, a ultradireita, não precisa dos sindicatos. Ele vai aos sindicatos do meio do caminho, não precisa disso. Precisa da opinião dos sindicatos. E falar, já que estamos no Brasil, eu quero falar algumas questões aqui. Eu acompanhei essa greve aqui. Uma greve belíssima. Agora, eu quero dizer algumas coisas aqui que vocês precisam... Não sei se vocês leem todo dia os jornais. Eu tenho muita gente que não lê porque não tem tempo, evidentemente. Eu, como sou aposentado, eu leio tudo. Vamos assim dizer. Ou quase tudo que interessa, né? Desde 2003, veja como a situação está difícil, esse governo está com um problema sério. Desde 2003, Lula foi eleito em 2003, já em 2023, quando chegou em 2023, sai um primeiro relatório do Ministério da Fazenda do Haddad e da Secretaria do Tesouro Nacional. E vai bater na Folha de São Paulo, isso em 2023. Falando sobre a recomendação, todo um levantamento sobre a necessidade em agosto, vamos assim dizer, constitucional. O do transporte também não tem, da cultura não tem, de pesca não tem, proteção à Amazônia não tem, de ciência e tecnologia não tem, só esses dois tem, que são os dois maiores orçamentos da União, e dos estados e dos municípios. Aí vocês vão se desvincular isso de lá, para atender o arcabouço fiscal. Vou submeter essas duas partes do arcabouço fiscal. Você acha que os estados, os governadores e prefeitos, que são obrigados a botar 25% de seus impostos para a saúde e para a educação, na saúde no caso 12, eles vão querer ficar de braços cruzados? Eles vão querer, evidentemente, descer também. Quer dizer, que saúde e educação dispute nos estados o seu orçamento nas assembleias legislativas e as prefeituras e das câmaras municipais. Eu sou aposentado no município desde 2020. De lá para cá, nunca mais recebi um reajuste de nem um centavo. Aí você imagina uma Câmara Municipal dessa eleita agora, aí você vai para atender, para reajustar o salário dos professores da educação, sem o piso.
e sem a obrigação de 25% dos impostos municipais, você acha que essa Câmara Municipal vai atender com essa composição que tem, a Assembleia Legislativa que tem e o Congresso Nacional? É claro que não. Então é uma tragédia anunciada que não está confirmada, mas já são 4 relatórios do Tesouro Nacional só fazendo um ensaio para saber a repercussão disso dentro do sindicato, dentro das comunidades mais pobres. E todo mundo sabe que o SUS é para todo mundo. 25% só da população tem plano de saúde, mas quem tem plano de saúde também vai para o SUS. Porque é um sistema único. O cara vem dos Estados Unidos, tem um atropelado aqui, leva para o com gel. Não vai esperar que o helicóptero, um avião, venha buscar o cara dos Estados Unidos para levar para lá. Lá não tem nem SUS. É atendido aqui, é no SUS, não vai para a clínica privada. Não vai para o plano de saúde. Então vocês vejam que a gente está colocando isso aqui, porque é extremamente importante. E eu quero concluir, tentar fechando aqui. Você veja que eu não estou entrando em opinião. Não sei se vai ter fechamento, porque não sei se alguém vai se inscrever. Aí eu daria mais a opinião mais sobre para onde vai, o que é que vai acontecer, mas estou dando mais especificamente no serviço público, porque tem um problema sério. Eu vou colocar aqui para você, vou fechar esse 1 minuto, que é o seguinte: a projeção, o que é que esse próprio Ministério do Tesouro, a Secretaria de Tesouro está recomendando como saída. Se não tirar da Constituição em 18%, no mínimo 18 e 15% da educação e saúde, eles estão propondo uma alternativa. Qual é a alternativa? A alternativa é o seguinte: faz uma reforma da Previdência, que já tem gente dizendo que é preciso fazer outra reforma da Previdência. Ontem eu estava lendo uns caras, uns economistas do setor financeiro falando. Mexer de novo da idade, 62, 65, não botar mais para cima. A idade do pessoal rural, a aposentadoria rural. Quer dizer, todos aqueles pontos estão voltando de novo, porque dizem que foi insuficiente. Fizeram igual em 2019. Uma reforma da Previdência, uma reforma administrativa. Isso é para não mexer nesses dois pisos constitucionais, 18 e 15. Concluo. Vou concluir. Uma reforma da Previdência, uma reforma administrativa, depois eu falo sobre isso, e desvincular do reajuste salário mínimo todos os benefícios sociais. Bolsa Família, BPC, sei lá, farmácia popular, sei lá. Tudo que for benefício, você imaginar, salário e desemprego, tirar o reajuste, não é mais pelo reajuste do salário mínimo, que vincular. E desvincular, para poder não tirar da Constituição os 18 e 15 da educação, e que certamente vai descer para o Estado. Então estou colocando isso para a gente refletir e mostrar a necessidade que os movimentos sociais, principalmente os sindicatos, vão ter ou terão, né, nos seus planos de luta, a resistência sobre isso. Já que terminou meu tempo, eu fico por aqui. Obrigado. Obrigada, companheiro. Quando eu crescer, quero ser igual a você, assim, bem entendido da luta mesmo. Quando eu ficar velho, saber. Agora a gente vai ter uma avaliação de conjuntura. Nosso colega do TLS, Danilo, que vai fazer também sua fala, sua avaliação. Ficou previsto 23 minutos, 25 minutos. Tá, vou tentar telegrafar então. Pessoal, primeiro, boa tarde para todo mundo. Meu nome é Danilo, eu sou professor do Rio de Janeiro, professor de Sociologia e da coordenação da TLS, Trabalhadores e Trabalhadores da Luta Socialista. E primeiro é um prazer estar aqui com vocês, os companheiras e companheiros do Sinteste, e tendo a sorte de estar numa plenária com companheiras e companheiros que fizeram 100 dias de greve, enfrentando um governo que pouco queria negociar, mas fazer 100 dias de greve, é melhor ter 100 dias de greve do que 10 anos de marasmo, sem luta, sem fazer nada. Então vocês estão de parabéns pela combatividade, pela capacidade de enfrentamento com o governo
E, fundamentalmente, um sindicato tem que ter um imperativo. O sindicato ele tem que ter como princípio a sua independência e autonomia frente a governo, partidos e patrões. E, infelizmente, isso não acontece com as grandes centrais. A Central Única dos Trabalhadores é uma central que há muito tempo perdeu a sua autonomia, perdeu a sua independência e tornou-se correia de transmissão do governo e do partido. E quando acontece isso, os trabalhadores, o signo é a traição contra os trabalhadores. Então, o fato do Sinteste ser um sindicato autônomo, ser um sindicato de mulheres e homens combativos, e que num dado momento da greve, ou em todo o período da greve, foram a locomotiva da greve porque os setores docentes ficaram na defensiva, e se não fosse vocês, a greve talvez não tivesse tomado a dimensão que tomou no país todo. Então, estão de parabéns. Nós fomos convidados para fazer um debate sobre conjuntura. Acho que a primeira caracterização que nós temos que fazer é que nós vivemos num período que uma frase que o Gramsci cunhou lá atrás, que nós estamos no interregno, que significa o velho não morreu e o novo não nasceu. E entre esse período, entre uma coisa e outra, nascem os monstros. E os monstros estão aí. É representado pela extrema-direita, é representada pelo surgimento do bolsonarismo no Brasil, pela eleição do Milei na Argentina, pela possibilidade do Donald Trump ser eleito daqui a um mês nos Estados Unidos novamente, o avanço de organizações fascistas na Europa, o retrocesso civilizatório, e tudo isso tem a ver com uma crise do capitalismo. Nós vivemos uma crise crônica do capitalismo. E essa crise crônica do capitalismo, ela se expressa e vem tomando dramaticidade ao longo dos anos. Primeiro, por causa da crise climática que se aprofunda em todo o mundo. Aqui no Brasil, no primeiro semestre, o Sul, principalmente o Rio Grande do Sul, sob água, submerso. O Brasil, agora no segundo semestre, com queimadas em quase todo o país, a temperatura da terra aumentando, descongelamento de geleiras, a Europa Central, há 3 semanas atrás, submersa por causa de enchentes. Ou seja, a crise climática tem a ver com a crise do capitalismo. E esse capitalismo, nós caracterizamos que nós vivemos uma crise multidimensional do capitalismo, ou seja, várias crises do capitalismo. Primeiro, começando pela crise econômica. Depois da Segunda Guerra Mundial, durante 30 anos, a gente vai viver o que nós chamamos de os 30 anos de ouro do capitalismo, que foi o período do estado de bem-estar social, da ascensão do welfare state na Europa. Esse período dura 30 anos, mas quando chega no final da década de 60, já vai eclodir uma primeira crise do capitalismo, que nós vamos chamar que é a crise do petróleo. Logo depois disso, da crise do petróleo, a gente vai viver uma segunda crise em 1982, que é a crise que vai envolver a Rússia, que vai envolver vários países da Europa. Depois nós vamos ter uma terceira crise, que vai ser a crise da década de 90, a crise dos tigres asiáticos. Após a crise da década de 90, nós vamos viver talvez a maior crise depois da crise de 1929, que é a crise de 2008, o crash de 2008, que essa crise econômica até hoje influencia nos rumos da economia mundial.
Então, nós vivemos, então, uma crise do capital, e o capitalismo, ele é produtor de crise. O capitalismo é fazedor de crise. Bem, camaradas, além disso, né, essa crise global do capitalismo, ela vai se expressar do ponto de vista político do surgimento da ultradireita, né? A extrema-direita, a ultradireita, né? E o fascismo, que de fato teve origem nos anos 20, primeiro na Itália, depois na Alemanha, mas no século XXI, essa ultradireita, ela tem cara, ela tem nome, ela tem sobrenome, né? É uma extrema-direita que vê quaisquer rivais como comunistas, é uma extrema-direita que é misógina, é uma extrema-direita que é racista, é uma extrema-direita que é retrógrada nos seus costumes, é uma extrema-direita que é negadora da crise climática mundial, é uma extrema-direita que esse neofascismo, ele está praticamente espalhado pelo mundo, e aqui no Brasil o neofascismo ele vai ter nome e sobrenome, né? Infelizmente, o nome e sobrenome chama-se Jair Bolsonaro, que é lá do estado do Rio de Janeiro, que nunca trabalhou na vida, que foi expulso das Forças Armadas, que queria explodir o complexo que abastece o estado do Rio de Janeiro de águas, que sempre militou na política como político profissional e que a partir da crise de 2013, das jornadas de 2013, emergiu como representante da extrema-direita no Brasil. Então, talvez uma das tarefas centrais do movimento sindical, além de ter como imperativo a sua autonomia e independência, é combater a extrema-direita. Seja aqui no Brasil, seja na Argentina, seja em quaisquer lugares do mundo, a nossa tarefa da classe trabalhadora, além de lutarmos pelos nossos objetivos, seja os nossos objetivos imediatos, seja os nossos objetivos históricos, está na ordem do dia o combate e o avanço da extrema-direita. Bem, pessoal, além disso, né, nós vivemos um período em que essa tendência, né, ela se reflete, inclusive, nas eleições que acabaram de acontecer no domingo passado. A maioria dos partidos políticos que ganharam as eleições Brasil afora, ou foram do campo do Centrão, ou foram do campo do bolsonarismo. A representação da classe trabalhadora em praticamente todos os lugares ficou alijada do voto do eleitor comum. E por que esse fenômeno acontece? Primeiro que há um descrédito e uma negação dos partidos políticos. E esse descrédito e essa negação dos partidos políticos tem a ver com o debate que partido não serve. Eu não quero partido. Partido é uma coisa que não presta e que todos são iguais. E nós temos que cravar uma diferença. Nós somos diferentes, nós não somos iguais. E o movimento sindical, ele pode cumprir esse papel, deve cumprir esse papel, seja do ponto de vista da luta local, seja do ponto de vista da luta nacional e seja do ponto de vista da luta internacional, porque é a única classe que pode enfrentar o capitalismo que é internacional, é a classe trabalhadora que é internacional. Então, a luta dos trabalhadores argentinos, a luta dos trabalhadores nos Estados Unidos, a luta dos trabalhadores na França, também é a nossa luta. Porque não se vence o capitalismo de forma numa luta nacional. Não se enfrenta o capitalismo através de um debate e de uma luta em Natal. Os empresários, a burguesia, a classe dominante, ela faz parte de um organismo único,
que é a defesa do capital e do capitalismo e a exploração da classe trabalhadora. Bem, pessoal, aqui no Brasil nós vivenciamos 4 anos de Bolsonaro. E é importante fazer uma caracterização que o governo Lula, quando ganhou as eleições em 2002, foi um momento importante da história do país. Só que o governo, quando assume, o governo Lula, em que pese que ele tenha aplicado políticas sociais, mas é um governo que não alterou a lógica do capitalismo. É um governo que nós podemos caracterizar como um governo social liberal. Ele não aprofundou a reforma agrária, ele não aprofundou a reforma urbana, ele não enfrentou a imposição do FMI para extorquir os trabalhadores do país. E o governo Lula volta de novo, e volta num momento importante, porque a vitória do Lula foi um triunfo contra o Bolsonaro. Impediu a reeleição do genocida. E também freou a ofensiva pela destruição da Constituição do regime que foi inaugurado em 1988, depois de 25 anos de ditadura militar. Mas o governo Lula foi eleito com uma frente ampla, trazendo o Geraldo Alckmin como vice, fazendo uma aliança com setores do capital. E do ponto de vista econômico, o governo Lula também continua aplicando as políticas neoliberais. E essas políticas se expressam através do arcabouço fiscal, através de uma orientação fiscalista. Essa política se expressa numa política de continuidade da reforma tributária que leva a água no moinho do capitalista. Essa política se expressa através de uma política de ajustes neoliberais, como privatização de presídios, como contingenciamento de orçamento. Não pode dar dinheiro para o trabalhador da educação pública superior, não pode ter aumento para o trabalhador da educação pública superior, mas pode ter dinheiro para pagar os bancos, ter dinheiro para pagar os banqueiros, ter dinheiro para colocar no bolso, enriquecer o bolso da Bolsa de Valores. Então, o governo é um governo que derrubou, freou o bolsonarismo, entre aspas, interrompeu a escalada golpista, interrompeu a escalada da extrema-direita, mas é um governo que continua aplicando as políticas neoliberais. E, nesse sentido, é importante que o que aconteceu na greve de vocês, da educação superior, que tiveram vitórias, mas vitórias parciais, que não tiveram vitórias totais, porque não tiveram vitórias totais por causa do comprometimento do governo com o capital. E vocês vão ter que fazer uma nova paralisação agora. Por que vocês vão ter que fazer uma nova paralisação agora? O governo não cumpriu com a pauta de reivindicações, então vocês vão ter que retomar essa luta. Então, a luta das trabalhadoras, a luta dos trabalhadores é uma luta permanente. E para enfrentar os governos, para enfrentar os partidos da extrema-direita, para enfrentar os donos do capital, somente com um movimento sindical autônomo e independente. Então, a conjuntura que a gente está vivendo, que é uma conjuntura de uma crise multidimensional, porque é uma crise social, é uma crise econômica, é uma crise política, do ponto de 10 minutos, do ponto de vista social, os trabalhadores e trabalhadoras, apesar de ter tido uma diminuição do desemprego, aumentou os serviços, os trabalhos precarizados, trabalhadores e trabalhadoras sem carteira assinada. A extrema-direita, do ponto de vista ideológico, incutiu na cabeça das massas que
o motorista de Uber, ele é um pequeno empresário, incutindo a cabeça das massas que o trabalhador de que não tem carteira assinada, ele é um empreendedor, quando na realidade a gente está vivendo uma crise do capitalismo, que é uma crise internacional e é uma crise promovida por uma série de governos. E atualmente no Brasil, o governo Lula, ele, em que pese que tenha um viés social, mas do ponto de vista econômico ele aplica as políticas neoliberais. E enquanto o neoliberalismo, enquanto o capitalismo prevalecer, a classe trabalhadora vai estar condenada à miséria, à fome, à pobreza, à humilhação. E desse ponto de vista, um debate que nós estamos fazendo aqui, né, no Sinteste, 2 dias de congresso, ele serve também para armar o conjunto da classe para enfrentar não só o governo, mas também para chegar aqui nessa cidade, que daqui a poucos dias vocês vão ter que tomar uma decisão de o que vocês vão fazer. Vão reconduzir a oligarquia do Rio Grande do Norte, de Natal, ao poder? Então, esse é um debate fundamental. Além disso, a crise que a gente está vivendo, ela passa por uma série de coisas, mas principalmente pela a desregulamentação do mundo do trabalho. A diminuição de trabalhadores de carteira assinada, o descompromisso dos trabalhadores com os trabalhadores nas suas jornadas de trabalho, a flexibilização do mundo do trabalho. O governo, ao invés de apostar na política de pequenos agricultores, de pequenos produtores, leva água no moinho dos grandes produtores, do agronegócio. Então, toda essa conjuntura que a gente está vivendo é uma conjuntura que é reversível, porque se existe a extrema-direita, a única forma de combater a extrema-direita é que a classe trabalhadora organizada na rua e enfrentando a extrema-direita. Se existe um governo que não cumpre a sua palavra, os trabalhadores têm que retomar o direito de greve. Os trabalhadores têm que retomar o direito de enfrentar o governo. Os trabalhadores não podem dar cheque em branco para o governo. Então, companheiras, nós estamos vivendo num período muito complicado nessa conjuntura que a gente está vivendo. É o avanço da extrema-direita, é o avanço da direita, é uma crise econômica promovida pelo capital, é uma crise social em que as pessoas hoje estão vivendo nas piores situações de miséria, fome, miséria absoluta. É uma crise ecológica que também é fruto da exploração do capital, seja a crise climática, seja as secas, seja as enchentes que colocam submersas as cidades. Tudo isso é efeito do capitalismo. Ok? E nesses 5 minutos que faltam, acho que vale a pena nós fazermos um desafio, que é o seguinte: quando um governo, no caso do governo federal, descumpre aquilo que acordou na mesa de educação, o que deve fazer os trabalhadores, pessoal? O que vocês acham? Lutar. Né? Então, eu acho que a mensagem que a gente traz para vocês do Sinteste, que a luta é uma arma do trabalhador. Não abdicar da luta é
entregar o ouro para o governo, é entregar o ouro para os patrões. E um sindicato que é independente, um sindicato que é combativo como o Sinteste, ele pode cumprir um papel, primeiro, de educar o conjunto dos trabalhadores de como lutar. Segundo, de apontar para o conjunto da classe que, se governos não cumprem as suas palavras, a única forma, a única arma que nós temos contra os governos é lançar a mão de que nós temos mais poderoso, que é a greve. Então, nesse sentido, para ir concluindo, nós achamos que o debate de conjuntura, quando a gente fala da crise do capitalismo, essa crise, ela bate na nossa porta. É não ter dinheiro para pegar o transporte, é não ter o dinheiro para colocar carne na mesa, é não ter dinheiro para ter lazer, é não ter dinheiro para pagar o aluguel, é não ter o dinheiro para ter conforto. Mas se o trabalhador, se a gente trabalha, por que isso acontece? Isso acontece que alguém está lucrando, né? E quem está lucrando são os bancos, são os banqueiros, são os patrões, e são aqueles governos que não têm compromisso com a classe trabalhadora. Então, para concluir, nós achamos que o Sinteste, ele, além de cumprir um papel muito importante, por ser um sindicato muito combativo, o Sinteste, ele pode ser e é a ponta de lança da luta dos trabalhadores, mas principalmente daqueles trabalhadores que hoje já não podem ir para frente, que são aqueles que deram a vida e trabalharam, mas estão aqui, que são os aposentados e aposentados, que nós temos que lutar por eles e junto com eles. Obrigado. Parabéns aí pelas palavras, né? Tanto do Dário quanto do Danilo. É um momento de formação social extremamente importante para esse congresso. E aí a gente vai desfazer essa mesa